Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto encontro. Eu sou Carol Correia, trabalho com desenvolvimento pessoal e uma das ferramentas que eu utilizo, que foi um grande divisor de águas para mim na minha vida há quase 10 anos, é a constelação familiar, o olhar sistêmico para a vida. E essas leituras, elas estão sendo feitas através do livro Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, onde esse livro ele traz várias situações de forma mais leve, de forma mais clara, por isso que foi escolhido o primeiro livro desse canal, né? Espero que, se você está acompanhando a leitura, me diga se está fazendo sentido para você. Se você chegou logo agora aqui, peço para você, assim que finalizar ele, você volte no primeiro vídeo para acompanhar de forma crescente a leitura. Gratidão. Vamos lá? Então, no último encontro, a gente falou sobre os 5 círculos do amor, onde Bert comenta, né, porque esse livro aqui é uma entrevista que ele está fazendo, como a grande maioria dos livros dele, né, ele comenta sobre os 5 círculos do amor. Então, onde o primeiro círculo é o encontro dos nossos pais, né? Onde eles se encontram e onde gera o amor através de nós. E ali, dentro desses círculos, né, ele traz meditações maravilhosas que eu convido você a salvar, a fazer, a experimentar. E ainda deixar um comentário aqui se fez sentido para você. Então, Bert, através dos seus estudos, através das suas vivências, ele tirou todo esse aproveito dos estudos, do conhecimento que ele adquiriu e descobriu esses 5 círculos do amor. Então, de uma forma grandiosa, ele traz para nós. Então, o primeiro círculo são os nossos pais, que através deles é que nós podemos vir. O segundo círculo é a infância e a puberdade, que é a época que a gente está se descobrindo e aprendendo a se relacionar. O terceiro círculo, ele traz dar e tomar, que é a questão do equilíbrio, que é muito importante nas relações. E o penúltimo, quarto círculo e o quinto, é concordar com todos os seres humanos e com o mundo. Ou seja, um sim absoluto para todos, um sim absoluto para a vida de cada um sim absoluto para o outro, acreditando, dizendo um sim para a vida dele. Que cada um tem a possibilidade de viver o que, o que está proposto a viver, né? Então, foi muito lindo. Tem várias meditações, já salve esse vídeo para que você não perca e faça as meditações e depois comente. Ok? Então, a gente parou na página 74. Quem se alegra com a própria mãe, ganha. Sobre felicidade e alegria. Isso nos torna felizes? Perguntou a jornalista. A felicidade é uma dádiva. Ela vem sempre de uma relação. Como devemos nos relacionar para sermos felizes? Somos felizes quando nos alegramos com uma relação. Nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem-sucedida. Todo relacionamento começa com a mãe. A maioria dos problemas surgem quando algo nessa relação não se realizou em plenitude. A alegria começa com a mãe. A felicidade mais profunda da criança consiste em estar com a mãe. Essa é a felicidade original. Mais tarde, naturalmente, ela precisará também buscar outras pessoas. Mas isso não importa, pois já leva consigo a felicidade original. Mais tarde, há uma distância maior, mas a fundamental consiste em olhar a mãe nos olhos e dizer-lhe: sim, eu me alegro porque você é minha mãe.
Esta é para mim a coisa mais bela que existe, que você seja minha mãe. Consegue fechar os olhos e imaginar sua mãe na sua frente e falar essa frase? Sim, eu me alegro porque você é minha mãe. Esta é para mim a coisa mais bela que existe, que você seja minha mãe. E o pai? O pai também conta, naturalmente, mas a felicidade começa com a mãe. Nesse particular, o pai e a mãe não estão no mesmo nível. Existe um desnível. O pai sabe disso, mas não precisa ficar com ciúme, porque o mesmo acontece com ele em relação à sua mãe. Quem pode alegrar-se com sua mãe, ganha. Essa é uma introdução à felicidade? Pode ser. Se assim eu preferir, é assim que nos chega a plenitude da vida e da felicidade. Esta é a base para toda felicidade ulterior. É também a base para o amor à natureza, que é, por assim dizer, a grande mãe. A criança pequena toma tudo em sua alma. Aí não existe ainda nenhuma resistência. Esta só aparece mais tarde. Vou ler de novo. A criança pequena toma tudo em sua alma. Aí não existe. Aí nenhuma resistência. Esta só aparece mais tarde. Essa frase, ela até me emociona. Por quê? Porque quando a gente é criança, nossa mãe é o nosso maior amor. É aquela mulher que faz tudo, que faz mágicas, que tem cheiros, que faz comidas, cuida de você da forma que ela pode cuidar. A criança não tem julgamento, a criança não tem críticas, ela só quer ser amada pela mãe e amar a mãe profundamente. Ela toma tudo na alma. Só que vem a vida adulta. E aí é que a gente começa a olhar de uma outra forma. Por experiência pessoal, fiz uma importante observação sobre a felicidade. Quando tomo totalmente em mim minha mãe ou meu pai, sem nenhuma restrição, você é minha mãe. Assim eu tomo você. Você é o meu pai. Assim eu tomo você. Toda a plenitude de meus pais vem para minha alma. Nisso não tomo algo de meus pais em mim. Tomo os meus pais em mim com tudo que isso envolve, tudo aquilo que eu não considerava bom fica de fora. Curiosamente, junto com essa pessoa só recebo o seu lado bom, nada mais. Quando eu falo para os meus clientes dessa forma, né? Fique com o que é bom. Mas a minha mãe fez isso comigo, meu pai. Fique com o que é bom. Fique com o que é bom. Em minha formação como terapeuta corporal, fizemos o exercício de que me lembro especialmente. Devíamos imaginar primeiro nossos pais, como crianças, dançando de mãos dadas conosco. Depois, imaginá-los como adultos, quando se encontravam. E em seguida, devíamos receber os pais em nossos próprios corpos, imaginando como se atravessavam nossas entranhas e chegavam ao nosso coração. Em nossos corações, devíamos então preparar um lugar para os pais, onde eles se amam e nos geram. Isso pode servir como uma imagem de que o Senhor tem em mente? É uma bela imagem. Quem é que devo acolher exatamente? A mãe que me abandonou? O pai que espanca a mãe?
Estou imaginando uma alcoólatra desamparada que nunca cuidou da sua filha. Quem tomo então? A mãe ideal? Como ela poderia ser? Uma parte da mãe que experimentei como boa e nutriente? Perguntou a jornalista. Eu tomo a mãe e o pai como pessoas. Esta é uma distinção importante. Não o que me deram ou o que me recusaram. Isso não importa aqui. O que eu tomo é a pessoa e na medida em que eu a tomo, possuo a plenitude. Isso não é uma enorme idealização do materno e do paterno. Com isso, eles recebem uma responsabilidade quase sobre-humana. Posso assegurar que a ligação com a mãe está perturbada em 80% das pessoas que procuram terapia. A verdadeira terapia termina conectado a pessoa com sua mãe. O que acontece quando não se consegue esse contato com a mãe? Essa pessoa está perdida e não pode entrar em nenhum relacionamento. Olha só. O que acontece quando não se consegue esse contato com a mãe? Essa pessoa está perdida e não pode entrar em nenhum relacionamento. Isso soa de modo terrível, perdida. Nenhum relacionamento? É questão de tudo ou nada? Onde é que fica o pai? Muitos problemas das crianças também nascem por não terem acesso ao pai. Somente a mãe pode abrir o caminho para o pai. Com isso, ela tem um poder incrível. Ninguém mais pode abrir o caminho para o pai. Não consigo entender isso. O que o senhor está querendo dizer? Que a mãe ame na criança o pai, como ela fez no início. Sua frase seria então: eu me alegro se você se torna igual a ele. Então a criança sabe, ela se alegra e se aproxima do pai. Isso abre o caminho para a criança e ela ganha uma força especial. Antes de tudo, ama sua mãe muito mais do que antes. Isso significa que a chave de tudo é a relação entre filho e a mãe e para além dela. Mesmo quando os pais estão separados, a ligação afetuosa de ambos com o pai, pois existem muitas mulheres que depois de um divórcio dizem aos seus filhos, ou pelo menos pensam em tom de desprezo: meu Deus, você é igualzinho ao seu pai. Isso significa, mais uma vez, que nós, mulheres, podemos errar mais. Eu diria isso de outra maneira. As mulheres têm maiores possibilidades. O pai não precisa lutar mais sobre a alienação dos filhos. O senhor soube da sentença recente do Tribunal da Constituição Federal que declara que o marido que duvida da sua paternidade não tem o direito de pedir um teste genético sem o conhecimento da mulher. O que o senhor acha disso? A ideia de que a ideia de que com isso se protege a família é bem estranha. Afirma-se que nessa medida protege o direito de personalidade da criança e o direito da personalidade da mulher contra a realidade. É ser uma profunda justiça contra todos. É uma ideia insensata e ainda por cima foi convertida em lei. Eu me pergunto, como é que a criança ficará mais tarde? Como filha de outro pai? Principalmente. Quando souber que aquele que paga por ela não é seu verdadeiro pai, como se sentirá? Como sentirão seus filhos? Não se pensa absolutamente nas consequências. O teste é o único recurso do pai para confirmar sua paternidade. Às vezes é preciso brigar. Seria o último recurso para se obter justiça. Como um homem que foi enganado dessa forma pode encontrar paz? Ele deve dizer à criança: é por você que faço isso. Então fique em paz. É livre e preserva sua dignidade. Seria um grande feito, certamente, mas seria a solução. Por outro lado, existem muitos pais que são enganados sobre sua paternidade.
Às vezes são também mães que perdem os seus filhos. Um dos genitores toma os filhos e os aliena do outro, conscientemente ou não. Isso chega a um ponto em que a criança não quer mais ver os outros, genitor. É aquela que conserva as crianças, apoia isso. Às vezes também o aplaude. A criança sempre se decide da forma que convém, aquele que tem o poder sobre ela. Ela não pode proceder de outra maneira, senão estaria em perigo, mas fica mal e guarda raiva por muito tempo, contra a mãe ou contra o pai, se foi ele o responsável por sua alienação. Quem aliena a criança não ganha nada com isso. Muitas vezes isso ainda não passou pelo sofrimento. Há coisas que só mudam depois que sofreu muito. Os pais que lutam contra isso ficam às vezes muito desesperados. O que o Senhor diz a eles? Que digam à criança: estou sempre presente para você. Você precisa saber disso, mesmo que não possa ver você agora. Continuo sendo seu pai, estou aqui para você. Você pode confiar em mim. A criança se tranquiliza e o pai já não precisa lutar, apenas aguardar. Ao mesmo tempo, ele diz à criança: eu concordo com a sua mãe e concordo com o destino, que ela é para você. Ela continua sendo a mãe certa para você e eu respeitarei sempre. Você pode ficar com a sua mãe enquanto ela precisar, enquanto você precisar dela. Então a criança fica aliviada. Mas o Senhor diz que isso é difícil para a criança. Ela carrega um grande peso. Isso exige que se lute para poupar em coisas más? A luta não leva a nada. Para a criança é difícil, não resta dúvida, mas ela cresce com isso, não se pode lastimá-la. Quando alguém de fora vem e diz, pobre criança, isso é mal para ela. A criança não é pobre, pois tem esses pais e aconteça o que acontecer, ambos pertencem ao seu destino, ao seu desafio, o mesmo peso que carrega. Até que concorde com isso, então cresça nisso e para além disso. Isso é muito difícil para a maioria dos pais homens. Soa para muitos de modo fatalista. Eles perguntam: devo simplesmente assistir a como se rouba a infância do meu filho? E eles lutam. A luta os coloca no mesmo nível da mulher. A criança fica esmagada no meio disso. A criança me pertence? Não mais. Você não pertence a mim, você pertence a si mesma, mas eu sou seu pai. Não reivindico você, mas você pode me ter. Para mim, você é meu filho e sou seu pai. Essa é uma solução maravilhosa e simples, boa para todos. E quando é muito difícil para os pais ficarem contentes com essa solução? Então, ainda podem dizer à criança: tenho ainda algo importante a lhe dizer. Eu amei muito a sua mãe. O Senhor exige muito das pessoas. Isso é amor, amor verdadeiro. Eu honro as mães por uma compreensão filosófica sobre o que realizam as mães e os pais. Por que o Senhor honra as mães dessa maneira? Isso faz parte do seu passado católico? Honra as mães a partir de uma compreensão filosófica. Contempla o que significa ser mãe. Todas as mães realizaram o decisivo de uma forma perfeita. Não existe nenhuma mulher que se tenha tornado mãe e não tenha realizado plenamente. Caso contrário, não se teria tornado mãe. Portanto, no que é decisivo, todas são perfeitas. Aquilo que vem depois tem um papel secundário. Isso é por si evidente, não necessita grandes pensamentos, basta voltar e olhar para isso. O maior bem que existe naturalmente é a vida. Na prática terapêutica, frequentemente se esquece o que significa. Às vezes a criança levanta, ela recorda o fato e se trabalha sobre isso, mas ela recebeu da mãe a vida em sua totalidade. Isso é esquisito. Nenhuma mãe pode subtrair seu filho algo da vida que lhe deu. E nenhuma pode acrescentar algo a essa vida. Nenhuma mãe foi melhor ou pior do que outra. Como mães, todas foram perfeitas. Isso é um belo pensamento. Naturalmente, mas a vida escreve outras histórias. O Senhor exige, portanto, uma atitude quase religiosa em relação à mãe e ao pai. Quase como nos 10 mandamentos, honrarás teu pai e tua mãe. Mas os modernos desaprenderam isso e resistem, porque tem diante dos olhos a característica concreta da maternidade e da paternidade.
e dotados de consciência crítica, autonomia e pensamentos e capacidade de julgamento. Fixam-se nos tapas, que, aliás, podem ser bem dramáticos. É verdade. Uma janela da verdade. Eu tornei abrir essa janela para muita gente. Muitas coisas do que ocupa a psicoterapia parecem muito secundária em comparação com essa compreensão fundamental, de que a vida é tal como foi integralmente transmitida por nossos pais, e o bem mais elevado. Não existe maior sintonia com a força criadora, primitiva do que o ato de gerar. Seguir o próprio instinto qualquer pessoa pode, não é nada de especial. O que nos interessa é a realização individual. Não o que todo mundo pode fazer, como meu filho progredir se ele é instruído, belo, inteligente e vivo. É isso que vale principalmente como realização individual? Perguntou a jornalista. Gerar é algo que qualquer pessoa pode, justamente. Não é uma coisa especial. Não obstante, é a maior de todas, as consequências exigem uma grande realização. Naturalmente, mas o nascimento por si só é uma incrível realização. Não consigo imaginar nada maior, se bem que não estou autorizada a opinar a respeito, porque é uma experiência que não me foi concedida. Pela simples reflexão, é a maior coisa que existe e nada traz alegria maior do que uma criança que acabou de nascer. Ok, deixa eu só anotar uma parte aqui. Ok. Como um dedo numa poderosa mão. A ligação entre perpetradores e vítimas. Quando assisti pela primeira vez suas constelações familiares, ao trabalhar com perpetradores nazistas, o senhor ainda os mandava embora. Eram literalmente colocados porta fora. Naquela época, o senhor dizia que os perpetradores tinham perdido seu direito de pertencer. Sim, um perpetrador que fosse assassino eu mandava embora, outros não. Portanto, ainda não havia o trabalho das constelações, a ideia de que, no nível anímico, perpetuadores e vítimas pertencem à família. A experiência inicial era esta: o perpetrador sente-se atraído por sua vítima, vai ao encontro dela na medida em que sai da família. Nessa medida, o procedimento era adequado. Mais tarde ficou patente que a vítima, seja quem for, pertence à família do perpetrador. Assim, em vez de o perpetrador ir até a vítima, esta passou a ser trazida. Em outras palavras, quando se excluía o perpetrador, a vítima também era excluída. Porque o senhor pensava que ela não pertencia ao sistema familiar? Procedia assim por algum tempo, então percebi que não é assim. Como reconheceu isso? A primeira vez em que isso ficou claro para mim foi num curso de Bern. Um homem constelou sua família ao terminar disse: Devo acrescentar que sou judeu, mas ninguém da minha família foi assassinado, pois morávamos na Suíça. Entretanto, sua mãe tinha se suicidado e também ele estava em risco de suicidar-se. Percebia que sua mãe e ele estavam em sua alma profundamente ligados a vítimas judias. Então, coloquei simplesmente 7 pessoas como representantes dos judeus assassinos, e esse atrás deles, a uns 2 metros de distância. 7 representantes de seus assassinos. Em seguida, pedi aos representantes das vítimas que se virassem para os perpetradores e não interferir mais. Surgiu então um movimento entre os perpetradores e as vítimas. Os perpetradores foram dominados por uma imensa dor. Quando as vítimas viram isso, estenderam-lhe as mãos e os abraçaram. Um dos perpetradores disse: Aqui está apenas um, mas existem centenas com quem ainda preciso defrontar-me. De repente, podemos ver como os perpetradores e as vítimas estavam intimamente unidos, ligadas a um profundo amor. Com isso foi possível, perpetradores e vítimas puderam perceber que todos estavam entregues a um poder superior por trás deles. Um dos perpetradores disse: Senti-me como um dedo numa poderosa mão, na mão de um poder ao qual estou totalmente entregue. Essa foi a primeira experiência nesse sentido.
A partir daí não pude mais colocar-me contra os perpetradores, como se eles fossem diferentes, como se fossem monstros e como se não fossem também impelidos por um outro poder por trás deles. Essa interpretação do Bert, né, sobre perpetradores e vítimas, pessoas que não conhecem a história, né, os livros, os estudos, eles usam muito essa fala que Bert, ele é a favor dos perpetradores, dos nazistas, né, e aí não é isso. Como a primeira lei, pertencimento, né, que Bert estava desenvolvendo ainda, né, ali ele descobriu que pertence sim, que a primeira lei, pertencimento, ou seja, todos pertencem. O perpetrador e a vítima tem uma ligação forte e é um amor que se desconhece, que vem muito mais lá atrás, transgeracional. Acolha em meu coração todos os excluídos. Justamente neste tema, perpetradores e vítimas, a gritaria contra o seu trabalho é muito grande. Ó. As pessoas o criticam, dizem que o seu coração bate mais pelos perpetradores do que pelas vítimas. É verdade. Fala a sério? Sim, falo a sério, pois são eles, na maioria das vezes, os excluídos. Quando devo fazer algo pelo sistema, preciso primeiro acolher em meu coração os mais excluídos. Sempre que uma pessoa fala de um perpetrador e sua família diz, ele destruiu tantas coisas, imediatamente dou a ele um lugar em meu coração. Os separados são imediatamente unidos em minha alma justamente por isso, porque incluo os difamados antes de começar o trabalho. A constelação pode ser bem sucedida. De outra forma, não poderia trabalhar. Isso também vale quando os pais são rejeitados. Nem é preciso procurar por assassinos. Todos os rejeitados têm imediatamente um lugar em meu coração. Com isso, coloco-me sistemicamente numa posição em que posso realmente ajudar a todos. Na moral convencional, é uma atitude politicamente correta sentir simpatia e compaixão pelas vítimas, pelos fracos e oprimidos. Porém, o que interessa ao Senhor não é nível político, mas a alma. Isso é frequentemente confundido ou intencionalmente mal entendido. A gritaria é grande. Quem grita? Aquele que nega em si os perpetradores. Este grita. O estranho é que, na medida em que as pessoas gritam, tornam-se perpetradoras e absolutamente não se dão conta disso. O Senhor é sempre citado por ter dito que Hitler fez grandes coisas. Muitos pensam, como ele pode dizer algo assim? Isto soa como se fosse uma invenção minha. Contudo, todo mundo pode ver o que se passou. Qualquer um pode ver que algo grande foi feito. Algo continua produzindo efeitos. Isso soa como uma avaliação positiva? Eu não avalio isso, mas virou tudo de perna para o ar. A partir daí, tudo mudou. O que o senhor quer dizer com isso? Que algo grande foi feito, e é algo que se pode afirmar sobre toda a história da humanidade. Mas Hitler mandou matar milhões de pessoas. A dificuldade consiste em que julgamos um efeito de ponto de vista moral. Mas aqui estão em jogo poderes totalmente diferentes. Esses poderes que movem o mundo são totalmente amorais. Não os reduzimos ao tamanho de uma nova concepção moral. O que vale aí é uma vida. Absolutamente nada. Essa autorreferência não leva nada mais em consideração. As grandes catástrofes, as grandes guerras produziram no mundo um desenvolvimento de consciência. Não importa absolutamente que isso nos agrade ou não, que o consideremos bom ou mal. Esses grandes movimentos não podem ser desencadeados por um indivíduo. Como pode alguém entusiasmar-se numa nação inteira se não estiver por trás dele um movimento que recebeu a sua força de um outro lugar? Isso soa como um ponto de vista de um místico, para quem não existe moral e não existe os contrários. Uma reflexão filosófica que contempla os fenômenos e olha para os resultados e vê que tais movimentos não podem ser desencadeados por um indivíduo. Apesar de apenas um exemplo.
Conta-se que Hitler, quando se apresentava como orador, arrebatava todos, mas depois desmoronava. Vejo isso assim: ele saía de um campo, já não estava no mesmo campo em que estivera durante o discurso. Se assim não fosse, não poderia desmoronar em seguida. De onde vem esse campo? De algum outro lugar. Usar aqui a palavra Deus escandaliza, porque soa como se Hitler fosse um profeta. Quando uso esse conceito, quero designar poderes que não compreendemos, que de um modo ou de outro necessariamente atuam por trás de nós. Quando o Senhor fala assim: eu ouço com os ouvidos morais, o grande é o bom, fez um efeito, o pequeno é mau, fracassou. Esse modo de pensar me é totalmente estranho. Que em seu nível filosófico desaparição distinções com um bom ou mal. É uma coisa. Afirmar publicamente na Alemanha que Hitler foi o enviado de Deus é algo diferente. É um convite para o mal entendido em relação ao Senhor. Todos esses grandes movimentos só podem ser compreendidos como movimento divino, para além de toda a moral. As vítimas têm o direito da cidadania em nosso coração. Que lugar ocupam as vítimas dessa filosofia? De qualquer maneira, o senhor disse que na Alemanha, como um alemão, isso é uma provocação? Vou citar um exemplo, para mostrar em que nível aborda essa questão. Em companhia de Zilo, um amigo polonês, viajei de trem a Breslau e Cracóvia. Meu amigo me contou que em Cracóvia havia um grande bairro judeu. Quase todos os judeus que ali moravam morreram. Também a Galícia está completamente vazia. Era habitada em larga escala por judeus. Esses judeus não têm hoje um lugar no coração de muitos na Polônia. Pelo que meu amigo disse, muitos comentaram que os judeus mereceram isso. Portanto, antissentimentismo ainda é forte na Polônia. Eu imaginei essa cidade e me perguntei como se sentiam as pessoas ali. Então vi em volta à cidade com um olhar interior, um grande círculo de pessoas querendo entrar nela, sem conseguir. São os judeus que moravam lá e também os que moravam na Galícia. Eles estão fora diante da cidade. No último dia da minha permanência em Cracóvia, fui visitar o antigo bairro de judeus. As casas ali estão todas intactas, pois Cracóvia não foi destruída. A sinagoga ainda está lá, na porta das lojas ainda constam os antigos nomes em hebraico, e me entreguei à minha percepção. De repente vi um antigo morador olhando pelas janelas, com os olhos desgastados pelas lágrimas. Foi essa sua imagem interna? Essa foi minha imagem, eu realmente vi, senti isso e me entreguei à minha percepção. Nesse mesmo dia fomos a Katowice para uma palestra noturna. O evento foi realizado no Grande Teatro de Filarmônica. Muita gente não conseguia entrar. O salão estava superlotado. Eram mais de 1.000 pessoas. Eu lhes contei a minha vivência. E eles disse que faltava na alma de muitos poloneses. Disse-lhes que precisariam trazer de volta todos os judeus que moravam na Polônia e dar-lhe um lugar em seu coração. Isso abriria inacreditavelmente suas almas. Viajei também através da Silésia. Lá existe muita terra inculta. Na religião industrial da Alta Silésia, muitas fábricas estão fechadas. A terra está abandonada. Os silesianos estão fazendo falta. Simplesmente estão faltando. Sua ausência é uma tremenda perda para essa paisagem. Nesse assunto não dou importância política. Nada precisa mudar na política, mas os silesianos ainda pertencem à Polônia. Em que sentido pertence à Polônia? No nível da alma. Todos que ali moram deveriam dar à sua alma o direito de cidadania a esses silesianos que emigravam ou foram desterrados. Isso traria à Polônia um incrível e imediato acréscimo de força. As pessoas presentes nas minhas palestras mostraram-se muito abertas em relação a isso. Com isso, já respondi algo sobre a forma como me posiciono em relação às vítimas.
A mesma coisa vale para a Alemanha? Os judeus precisam ter um lugar aqui? Naturalmente. Onde? Estou pensando em Berlim, com o enorme e muito contestado memorial de Peter Hirschman, recentemente inaugurado. Os judeus precisam ter o direito de cidadania em nosso coração. Aqueles que me atacam não dão realmente um lugar aos judeus. Eles fogem dessa confrontação, dessa contemplação, olhando apenas para os perpetradores. Na medida em que não dão aos judeus um lugar em sua alma com amor e respeito, tornam-se exatamente iguais aos perpetradores que condenam. Eu me distancio dos perpetradores. Como o senhor sabe que os seus críticos não dão lugar aos judeus? Quero dizer-lhes um lugar em seu coração. Não é o mesmo que fazer discurso e exigir monumentos. Quando estive na Polônia e me entreguei às minhas percepções, olhei também naturalmente para os perpetradores, de ambos os lados, que fizeram tudo isso, os alemães, os russos, os próprios poloneses, todos. Porém, eu não devo me dedicar a eles. Somente as vítimas possuem esse direito. Como o senhor entende isso? Exatamente como eu digo. Eu me distancio dos perpetradores, honro as vítimas como as únicas pessoas que têm o direito de defrontar-se com os perpetradores. E elas também não ficarão em paz enquanto não se defrontarem com esses perpetradores e não se reconciliarão com eles. E isso diante de Deus, seja o que for que entendamos sobre esse nome. Todos os que vieram depois, que se ufanam e pretendem lutar pelas vítimas, estão realmente ao lado delas? Estão realmente honrando elas? O senhor disse que o senhor diz isso em termos políticos ou no nível anímico? Cada mudança nessa área se realiza no nível da alma e do espírito. Somente quando se reconhece isso é que a política pode agir. Suas palavras se referem, portanto, a um contexto anímico, espiritual. Por um lado, sim, mas isso também tem naturalmente a consequência política. Quando se reconheceram que nesse particular acontecem movimentos mais poderosos, os alemães, por exemplo, poderão dizer que também foram arrebatados por esse poderoso movimento. Então cessarão de julgar e de repente se sentirão no mesmo nível dos perpetradores. Isso é realmente uma declaração política ou uma declaração mística? Tudo começa pela compreensão interior. Vejo Hitler como um ser humano, sem desculpas, sem desculpar nada. Muito além da nossa capacidade de compreensão, o homem opera num instrumento da história. E não importa absolutamente se ele está ou não consciente disso. Sim, está certo. Eu temia que o senhor fosse concordar com isso. Que diferença existe entre a sua compreensão e a de Joseph? Isso mostra mais uma vez que Goebbels não se sentia como um perpetrador individual, mas como parte de um movimento pela qual foi arrebatado. Mas não apenas, todo o povo alemão foi também arrebatado. Quem é que seduziu quem? Foi Führer que seduziu o povo e foi talvez o povo que também o seduziu. Por que essa pergunta é importante para o senhor? Quando simplesmente nos confrontamos com essa pergunta, ficamos no nível mais modesto. No Strange Mint, um poema de Windholm, um homem que na véspera apunhalara um inimigo de guerra. Morre por sua vez e chega ao reino dos mortos. Os dois adversários se olham nos olhos e se perguntam: o que foi tudo isso para quê? A frase final do poema diz: vamos dormir agora. Então tudo passou. Essa atitude de sentir-se-nos envolvidos em algo muito diferente do que habitualmente pensamos torna-nos modestos. Então cessa a arrogância. Nessa visão, perpetradores e vítimas, nazista ou não, deixam de desempenhar papéis pessoais. Nesse movimento da história, todos eles se encontram no mesmo barco. Reconhecer isso é uma última análise e uma realização de termos religiosos. O ataque contra os senhores
Senhor, estão frequentemente no nível político. Suas afirmações o convertem para muitos olhos num Hitler marrom, até mesmo no antissemita. Eu tentei desarmar isso, mas aqui se evidencia o que certa vez condenei num dito. Um touro é cegado pelo próprio pano vermelho. Quando as pessoas ouvem enviado de Deus, é o fim. Elas investem contra isso, sem se darem ao trabalho de investigar ou de ler o que está por trás disso. Por isso, pergunto mais uma vez pelo contexto. As pessoas que foram longamente afetadas pelas consequências e pelas questões que na época nazista deixou nas almas, leem o seu texto sobre Hitler com os olhos diferentes daquelas que engajaram politicamente pelas vítimas. Por que o senhor lança essas frases no espaço público de uma universidade, onde não há lugar para processos anímicos e ensaios filosóficos? Isso é provocador? Quem precisa, então, desses insights? Quem segura o pano vermelho não pode vê-los? À medida que digo algo a respeito, algo se põe em movimento. Mesmo que não se chegue a uma solução, mas a tranquilidade com que alguns se recostam e dizem, mas eu sou tão bom, fica um tanto perturbada. Como o senhor chegou a essa conclusão? Eu presumo que, se eles sentem antes fortalecidos, se tornam inquisidores. Fica fácil para eles? Fico pensando o que se passa e que combate isso. Deve ter ido de encontro a alguma coisa em sua alma, senão senão o mobilizaria tanto. Nesse momento, eles nesse momento, ele esbarrou no problema pessoal do qual tenta fugir. Via de regra, não me preocupo com o que ele faz com as minhas palavras, pois com isso perderia minha liberdade e também minha capacidade de percepção. Porque devo constantemente estar fazendo sinais a alguém, se receio que ele o interprete erradamente. Também não digo essas coisas a título pessoal, mas no contexto de um movimento, digo isso como parte de um conflito, que deve ser carregado e não recuo. O senhor é um desmistificador? Em relação à sua própria pessoa, gostaria de perguntar: que efeito o senhor produz com isso? Ainda não está claro qual é o efeito que isso faz, está em aberto, não o sabemos. Contudo, existem efeitos. Nas escolas públicas de ensino superior da Baviera foram proibidas constelações familiares. Coisa semelhante acontece em Hamburgo. Na Suíça, seu nome foi incluído na mesma lista de seita de Reverendo Moll. O método das constelações familiares foi colocado em disponibilidade. Pessoas cancelaram suas inscrições em seminários porque têm medo. Isso não são efeitos? Isso é uma parte do conflito. Qual será o efeito definitivo? Só se verá em 20 anos. E não me deixo dissuadir por esses argumentos mais aparentes. Eu disse isso antes no filme. Esse filme reacendeu a discussão numa base mais ampla. E é espantoso ver que, na medida dos alemães ainda não são fascinados pelo Hitler, o qual pouco, no fundo, isso foi superado. Eu dou esta contribuição de modo geral, para colocar esse campo em movimento e mostrar soluções. O senhor assistiu a Der Untergang? Não. Para mim, esse capítulo está encerrado. Posso encarar Hitler como um ser humano, sem desculpá-los de nada. No que ele fez, eu vejo como alguém tomado a serviço. O ponto chama atenção, e o filme parece confirmar isso. Ninguém conseguia esquivar-se de Hitler. Não é incrível? Até o fim, ninguém conseguia esquivar-se dele. Que o Speer ainda o visitara no bunker, que ninguém ousava contradizê-lo. Parecia realmente que estava em ação a força poderosa a qual todos estavam entregues. O fato de que Hitler sobreviveu a inúmeros atentados, de que todos eles fracassaram, é também um sinal que esse movimento precisava chegar até o seu inapelável fim. Nisso atuaram outras forças, mas não preciso ver o filme por causa disso. O que atesta, em sua opinião, o fato de que tantas pessoas tenham visto esse filme? A fascinação. E, sobretudo, o fato de que a situação ainda não foi resolvida. Essas pessoas querem ver Hitler de um modo humano. Disso elas esperam alguma coisa. Nisso reside a fascinação. O que realmente o senhor pretende dizer com isso?
Aí existe algo não resolvido. Isso explica para mim essa afluência, mostra também a fragilidade dos outros argumentos. Nas almas dos alemães, dessa desesperada tentativa de recusar Hitler como um ser humano. Isso não tem força diante desse enorme interesse. Aí existe algo não resolvido. Dou minha contribuição para que isso seja visto dessa maneira. Não preciso esconder-me. Isso lhe custou a perda de muitas simpatias e deixou as pessoas muito inseguras. Faz parte do processo. Os inseguros também são forçados a confrontar-se com isso. Não vou dispensá-los disso. Muitas pessoas, inclusive do seu círculo mais próximo, teriam gostado que o senhor respondesse aos ataques contundentes a difamantes. Sim, é claro, mas decidi não me manifestar a respeito. Não consinto em ser puxado ao nível dos agressores. Isso é tudo o que digo a respeito. Qual é o seu lugar quando o senhor fala disso? O senhor diz como um indivíduo ou uma parte do movimento? Os insights que eu tenho, eu os vivencio como dádivas. Os efeitos que as técnicas da constelação já produziu não decorrem da minha iniciativa. Também não exige absolutamente nada, não faço publicidade. Isso se desenvolve do interior, a partir de uma força própria. Essa força não é minha. E quando escrevo esse texto sobre Hitler como um livro, Pensamentos sobre Deus, ele também resulta de uma compreensão. Então, os cristãos crucificaram os judeus sobre antissemitismo, judeus e cristãos. Então, o Senhor também vê o antissemitismo como um poderoso movimento? De fato, assim, ou só na Alemanha? Não é algo pessoal, é um campo, mas precisamente ele se compõe de dois campos: o campo dos judeus, que são as vítimas, e do campo dos cristãos, os perpetradores. Esses dois campos não se harmonizam, porque os judeus dentro do seu campo movem-se como vítimas, e os cristãos dentro do seu campo movem como perpetradores. Em ambos lados existe uma negação. Entre os judeus, muito não olham para as vítimas com amor e respeito. Os judeus não olham para as vítimas, mas são eles as vítimas. Um exemplo. Alguns judeus vieram de Israel e Cracóvia, com as suas bandeiras azuis e coisas assim. Não quiseram relacionar-se com os poloneses. Foram para o seu hotel e quebraram tudo. Pelo que me, pelo que me foi contado, isso aconteceu outras vezes. Não tiveram nenhuma compaixão pelas vítimas, absolutamente nenhuma. Foram lá para combater os outros, ficam cegos para os judeus assassinos que choram nas janelas, fizeram luto com eles. Não fizeram luto com eles. Como é que deveriam olhar para as vítimas? Temos absolutamente o direito de fazer essa pergunta? No sentido de acolher as vítimas no coração. Mas muitos olham para as vítimas de uma forma diferente. Eles dizem: nós somos vítimas, e olham para os perpetradores como maus. Dentro desse campo, não conseguem proceder de outra maneira, a não ser recordando constantemente o que aconteceu, mas sem amor pelas vítimas. É também difícil relacionar-se com essas pessoas, porque elas não se ligam às vítimas com amor. Em seu próprio campo, é esta imagem que faço. O que acontece com os cristãos? Com os cristãos acontece a mesma coisa, só que ao inverso. Eles não olham para os perpetradores, não veem o mal que o cristão fizeram, não veem o mal que os cristãos fizeram aos judeus, da pior maneira, nos últimos 2000 anos. Não se ligam aos perpetradores no sentido de dizer, nós também fazemos parte disso, estamos no mesmo barco, no mesmo campo. Tivemos pelo judeu a mesma versão que vocês. De modo semelhante, os judeus em seu coração também não olham para as vítimas, no sentido de dizer, nós estamos juntos nesse campo. Se conseguissem isso, ganhariam, a partir de uma conexão com as vítimas, a força de abandonar de certo modo. Essa atitude de vítimas, o mesmo ocorre do lado dos cristãos. Eles não olham para os perpetradores do seu lado, não reconhecem que muitas maneiras ainda se movem no mesmo campo. Existem, contudo, muitas pesquisas, livros, publicações, todo um processo de elaboração, crítica de antissemitismo. Hoje é politicamente correto combater fortemente toda a espécie de ideologia dos perpetradores.
Como o senhor pode dizer que os cristãos não olham para os perpetradores? Eles se confrontaram com isso, o dito o ventre continua fecundo. Incorporou-se aos nossos pensamentos e à nossa cultura. Eles não encaram os perpetradores no sentido de admitirem que estão no mesmo barco e que têm os mesmos sentimentos. No antissemitismo, isso se mostra abertamente até hoje, mas não apenas nele. Ainda não entendo completamente, pois justamente esse antissemitismo é fortemente combatido para que as pessoas não venham a ter os mesmos sentimentos. O Senhor deseja, como vista a uma solução, que os judeus em seu campo unam-se às vítimas, e que os cristãos em seu campo unam seus perpetradores, que os olhem para as pessoas sem distinção moral, o que reconheçam, nós neste campo somos perpetradores, ou nós nesse campo somos vítimas. Quando ambos, judeus e cristãos, tiveram dado esse passo em seu campo, poderão entrar em relação mútua e encontrar uma solução, mas somente então quando se nivelaram aos seus iguais em seu campo. Portanto, outro tipo de diálogo de judeus e cristãos, os diálogos costumeiros permanecem superficiais, não atingem profundidade. Esses diálogos pretendem trazer algum alívio para os cristãos, sem que precise admitir que são antissemita. Por onde vou reconhecer que sou antissemita? Por onde o Senhor reconhece isso em si? Onde começa? Onde começa? Com Jesus e Caifás, o sumo sacerdote. Ali existe um evento chave. Jesus clama na sua cruz: meu Deus, por que me abandonastes? O que significa isso? Significa também que Deus justificou os judeus. Portanto, Jesus se sente abandonado? O que tem isso a ver com o antissemitismo? Jesus quis dizer que estava com razão, inclusive no que fizeram os judeus. Ele os questionou e colocou-se do lado de Deus. Quando reconhece que Deus abandonou, isso significa que Deus estava do lado dos judeus. Então deveria ir a Caifás e dizer: você tinha razão, eu deveria beijá-lo. Caifás era o sumo sacerdote que encaminhou a crucificação de Jesus. Aí está a raiz de todo o antissemitismo. Somente quando os cristãos fizerem com Jesus esse caminho até Caifás e reconheceram que Deus também estava ao lado dos judeus, somente quando juntos realizarmos isso interiormente, esse conflito poderá ser dissolvido. Ninguém pode dizer que Deus está ao seu lado e não do outro. Nisso reside toda a contenda entre judeus e cristãos. Que tenho eu, que nasci posteriormente a ver isso? Não conheço judeus, meus pais não foram nazistas, de fato fui educada como cristã, mas abandonei a igreja e também não a frequento. E contudo o Senhor diz que também faço parte disso? Naturalmente que faz parte disso. O Senhor diz que enquanto eu não realizar internamente esse processo de me colocar conscientemente ao lado dos perpetradores, não se colocar ao lado dos perpetradores, apenas reconhecer que também está no mesmo campo. Ninguém pode reivindicar Deus para si, nem Jesus como vítima, nem os judeus como perpetradores podem reivindicá-lo para si quando alguém faz isso. Deus também toma partido do outro. Ainda não compreendi inteiramente. Jesus se sentia como um enviado de Deus. Ele atacou os judeus, por exemplo, quando entrou no templo e derrubou as mesas de cambistas. Ele se colocou à parte, presumia que estava ao lado de Deus e reivindicaria Deus para si, julgava-se melhor. Mas aquilo que ele disse emocionou os homens, ele era um rebelde contra a perda da fé. O que ele disse é maravilhoso para mim, é extraordinário, mas aqui se trata do nível extremo, onde ninguém pode dizer, Deus está ao meu lado, ou tenho o direito de esperar que ele fique do meu lado. Esta é a última consequência. Deus não está ao lado das vítimas, nem do lado dos perpetradores. Ele não abandonou os perpetradores, nem a vítima. Trata-se de um nível totalmente diverso, um nível espiritual.
De quem pode partir a reconciliação? O movimento que corta as raízes do antissemitismo deveria vir dos cristãos, que eles reconheçam em face dos judeus. Vocês também estão com a razão. Deus não está do nosso lado, ele está em ambos os lados. A reconciliação no nível religioso acontece então diante de Deus. Somente aí os cristãos poderão ver o que fizeram os judeus, pois a situação se inverteu. Os cristãos crucificaram os judeus. Qual é o bom efeito disso? Cristãos, judeus poderão olhar juntos para o horror que aconteceu e lhes dizer: ah, meu Deus, o que fizemos? Ambos os lados poderão ver a insensatez, a dor e o sangue desses 2000 anos. Então poderão ver juntos Jesus e Caifás, juntos de um lado e de outro. Finalmente tudo terá passado. Olha, essa foi uma leitura mais pesada, né? Mais bonita. Nessa parte, né, que começou falando sobre a mãe, o nascimento, o nosso amor, a gratidão, como a gente tem que olhar para os nossos pais, né, como humanos, e que a gente recebeu o que deveria receber, né, e aí entra na fala do Hitler, né, como ele olha. Bert, os perpetradores, a vítima, né, Bert, ele tem ele atingiu um nível de amor profundo que ele transmite através das palavras, então não é pessoal, né? É algo muito maior, né? Então, é isso. Ficamos aqui na página 94, tá? Aí eu acredito que o próximo, a gente vai, a gente, acredito que vai ter mais dois encontros, né? Para a gente finalizar esse livro, que eu estou adorando fazer essa leitura. Espero que você também esteja gostando. Te desejo uma ótima semana. Faça o exercício de olhar para sua mãe, para o seu pai. Olhe as pessoas com mais amor, sem julgamento, sem crítica. E você vai ver como a sua vida vai ser bem melhor. Comece a olhar para você, comece a se apresentar-se, a falar com você. Quer saber mais do meu trabalho? Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, se participar dos meus grupos, workshop, tem online, tem presencial. Gratidão. Uma ótima semana e até o próximo encontro.